Bom dia, pessoal. Bom dia, estudiosos da origem emocional dos sintomas. Estamos aí para mais uma aula, mais uma live de compartilhamento de conteúdo, de informações, para que nós possamos agregar mais conhecimento, podemos ter uma troca aqui de informações e auxílio de ferramentas. Então a gente sabe que existe uma metodologia para a gente chegar à origem do sintoma. Mas às vezes nós podemos usar de diferentes ferramentas para sair daquele processo, melhorar aquela situação e modificar a percepção daquele paciente. Então, nesse sentido, nós temos que olhar para algumas formas de ver esse processo e algumas formas que a gente pode auxiliar o nosso paciente. Claro que cada paciente é único, cada paciente é diferente, precisamos olhar cada um de uma forma diferente. Então, por isso que é necessário entender que alguns pacientes nós podemos olhar de uma maneira que pode auxiliar eles a sair desse processo, às vezes com relação à religião, com relação à oração, com relação à fé que ele apresenta. Então, às vezes, como dizem, a fé remove montanhas, né? Então, nós podemos usar dessa ferramenta também como uma maneira de ressignificar. Olá, Denise, olá, Cláudia Nascimento. Especificar as Cláudias, né? Olá, Bea, Lívia, Soraya, Josiane, Natália. Sejam bem-vindas aí a mais essa live. Então, eu tenho uma convidada especial hoje para falarmos então sobre o poder da religião, o poder da oração. Como que nós podemos utilizar a oração como fonte de ferramenta para modificar a percepção do paciente e auxiliar ele a sair daquele processo conflitivo. Eu sempre falo que é interessante na avaliação do paciente nós colocarmos sim qual é a religião dele. Porque assim a gente vai saber até que ponto nós podemos conversar sobre algumas informações e até que ponto não devemos conversar sobre determinadas situações. Cada religião ela apresenta uma determinada forma de credo, uma determinada forma de crenças religiosas internas que é diferente, às vezes, de outra religião. Então, por isso que, às vezes, na avaliação, colocar qual religião é tua, se você tem alguma religião ou se a pessoa não tem nenhuma religião. Porque aí, se você falar sobre determinados assuntos ou querer utilizar determinadas ferramentas durante a terapia, às vezes, para aquela pessoa em si, não vai fazer menor sentido utilizar aquela ferramenta, porque se ela é descrente de toda e qualquer religião, se ela não faz orações, se ela não acredita em nada, como é que você vai falar sobre, faz uma oração do perdão aí para às vezes deixar aquele passado para trás e que aquilo já não faça mais. Então, nesse sentido, a gente não pode às vezes trabalhar com determinadas ferramentas porque aquela pessoa não acredita. Então, por que você vai testar uma coisa que não é funcional para ela? E bom dia, Cláudia! Bom dia! Seja bem-vinda a mais uma aula aí. E hoje teremos a Cláudia como a nossa auxiliar aí de informações e com vários conteúdos, né, Cláudia? Você utiliza de algumas ferramentas no contexto, né, fatores religiosos para auxiliar no processo de ressignificar um paciente, né? Mas antes de mais nada, você poderia se apresentar um pouquinho aí para o pessoal que ainda não te conhece? Basicamente todo mundo te conhece aí, eu já vi os amarantos aí entrando, já tem todo mundo aí da turma. Então, minha cunhada, meu nome é Cláudia Amaranto de Aguiar, moro em Manhuaçu, Minas Gerais, uma cidade do interior. Sou filha de Ronaldo Garcia de Aguiar, Maria Beatriz Amaranto de Aguiar. Tenho 2 irmãos, sou casada com Fagner, tenho 2 filhos, sou fisioterapeuta. E sou uma pessoa que, acima de qualquer coisa, acredito que Deus está acima de nós, né? E que através dele nós podemos fazer muitas coisas. Somos instrumentos só. E assim que eu vivo a minha vida, crendo nisso e respeitando as vontades, fazendo a minha parte, claro, como ser humano,
porque nada acontece se a gente não fizer alguma coisa, mas sabendo que todo momento que eu preciso, ele está pertinho de mim, e às vezes que eu nem percebo, ele também está. Então, Uhum. quando eu tenho isso muito forte, a gente consegue passar pelas coisas de uma maneira menos ruim, vamos dizer assim, né? E porque a gente sabe que tem uma força maior que nos rege, que nos coloca na paz, né? E tenho o prazer de estar com você essa manhã. A maioria das vezes, quando vou falar das coisas de Deus para alguém, para algum lugar, ele me incomoda a madrugada inteira. Então, com certeza eu não dormi. Por isso estou com os olhinhos assim. Já são pequenininhos, ficam menores de manhã. Também esse pessoal que fica querendo fazer live cedo, né? Ninguém merece, né, Ah, mas é bom Cláudia? demais. Muito bom. Acordando cedo com informação, assim, já cansa a cabeça cedo. Não, já Então, prepara, né? É muito bom isso. o ano passado, no evento das Leis Biológicas Experience 2019, eu convidei uma profissional que é estudiosa do campo das leis biológicas para falar sobre o contexto da espiritualidade e as leis biológicas. E ela colocou um pouco do contexto do que o Hammer coloca nos seus livros, um pouco do que ele atribui um pouco nesses links, né, espirituais com o contexto das leis biológicas. Não que as leis biológicas se embasem em nada espiritual, não é esse o contexto. Mas ela falou como poderia se agregar informações dos estudos da espiritualidade com relação ao contexto relacionado às leis biológicas. Mas, como aquela estudiosa era voltada ao contexto do espiritismo, ela voltou essas informações para o espiritismo, porque era o Claro. que ela estudava. Então era o que ela conhecia naquele momento mais forte, que ela poderia linkar essas informações. Mas a gente sabe que existem várias religiões em todo o mundo. A gente sabe que no Brasil o mais forte é o catolicismo, né? Que tem a religião católica é mais forte, tem maior embasamento, vindo de Portugal, né? Onde o rei de Portugal instaurou esse processo catolicismo no Brasil. Mas várias outras religiões vieram depois para o Brasil, né? Como a gente é uma miscigenação de várias raças, várias culturas, existem várias culturas e grande maioria das culturas faz oração. Então, se é uma religião, já é um contexto de religar, né? Há uma religação ao Deus. Então, cada um de um Deus diferente, cada um de uma informação diferente, né? Mas é uma conexão, seja com algo superior ou seja com algo interno de mim, como é o budismo, como se me conectar de novo à natureza, me conectar de novo a mim mesmo. E por isso que eu acho sempre interessante, quando a gente vai trabalhar com o paciente, eu estava conversando antes, de que olhar para que religião aquele paciente pertence, porque aí a gente vai ter que, nós tendo uma forma de estudo de religião, né, eu fui a vida inteira ensinado sobre a religião católica, mas eu não tive outras religiões que me falassem, me falaram por disso e daquilo, como funciona isso, como funciona aquilo, até mesmo porque no colégio o ensino era baseado mesmo, não sei se você teve também, né? Mas o ensino também era vinculado a uma religião, porque eu estudei uma época em um colégio onde que era vindo de freiras, né? Que freiras que comandavam aquele colégio e colocavam as bases ali sobre aquilo, né? Então, nesse contexto, nós tivemos uma formação, sim, baseada ao catolicismo, muitas vezes, com exceção de algumas pessoas aqui no Brasil, né? E isso fez com que a gente, às vezes, não conhecesse muito as outras religiões e entendesse o lado das outras pessoas, da forma com que elas pensam, de forma diferente, né? E isso faz com que, às vezes, no atendimento, não entender as outras religiões faz com que, às vezes, a gente pode colocar os pés entre as mãos, né? Como se fala, de falar As alguma mãos entre as abordagem, as mãos, colocar uma abordagem que para aquela pessoa não não faz faz sentido, sentido. né? Então, por Verdade. isso que
é interessante de início, talvez, colocar essa informação de qual religião é aquela pessoa, ou se tem alguma religião, para saber até que ponto a gente pode tocar, até para saber se aquela pessoa é bem religiosa, que a gente pode usar talvez algumas abordagens que possam, talvez, auxiliar ela, através da fé, né, a sair daquele processo. Né? Então, hoje se sabe, Cláudia, que existem vários exemplos de curas existentes em diferentes aí populações, quantas histórias se falam, né, sobre isso, né? Você que estuda um pouco mais essa questão, você deve ter vários exemplos disso. Tenho, né? Eu tenho na minha família, tenho nas pessoas que atendo. Já fui, já participei de grupo de intercessão, né? Para quem de oração. Então a gente sabe que Deus age mesmo, né? Que Ele faz coisas que a gente humano não consegue fazer. A gente tem que ter essa noção. Mas antes de falar disso, eu ontem não, desde quando eu comecei a estudar as leis biológicas, eu parava e pensava assim, gente, como que Deus agiu no Hammer? Ele escolheu, porque ele capacita os escolhidos, ele escolheu aquele homem com a capacidade dele, aonde ele estava, né? Ele era uma pessoa que tinha uma vontade muito grande de saber um pouco mais, Deus já sabia o coração dele. Ele trabalhava num hospital oncológico, então ali estava a fonte de estudo dele. Então é como se Deus pegasse aquele homem, usasse de um momento difícil da vida dele, para que ele pudesse ser capacitado em todos os âmbitos para trazer para nós essa ferramenta maravilhosa que eu falo que não tem condição de pensar diferente depois que a gente estuda as leis biológicas e que para mim une muito bem a cura e a libertação, sabe? E outra coisa, e outra questão, né, antes mesmo disso, de onde ele veio, né? Quantas metodologias vieram da Alemanha depois de Hitler? Né? Quantas formas de olhar, de cura diferente que vieram de lá, né? Porque, né, passaram muito sofrimento, né? E daí vem coisas maravilhosas, assim. Então, eu agradeço imensamente a vida deste homem. O começo, né? Ele ter deixado também ser levado por isso tudo, porque ele sofreu muito. E uma outra coisa interessante, né, que as pessoas às vezes não sabem, mas grandes profissionais que criaram metodologias, né, pelo menos que a gente conhece, né? Tem o Grosjean, que fez a microfisioterapia, ele era teólogo. Uhum. O Hammer era teólogo, então ele estudou teologia, né? A gente sabe que Bert Helling era padre, e depois veio a formar a constelação familiar. Então, quantos não tiveram essa formação inicial em teologia ou estudaram o contexto de religiões para daí poder ter esse contexto filosófico, esse contexto de buscar um pouco mais a fundo esse entendimento de corpo e alma, né? Que a gente fala que lá antigamente se separou a corpo de alma, né? Então a igreja trataria a alma ou o psique, o emocional, e a ciência, a medicina trataria o corpo. E esses caras vieram de um contexto de junção já, né? De teologia com o contexto de corpo. E aí pôde ser possível ter uma modificação, né, na forma de pensar. E daí, quando a gente pensa em Hammer, né, assim, e saber que daquele sofrimento dele, de ter passado pela morte do filho, surgiu, eu vou começar a estudar alguma coisa, porque em mim apareceu também um problema físico, e aí ele teve um insight de começar a querer saber da onde que vêm as doenças, né? E a gente compreende que muito daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, se transfere no nosso corpo, né? Se coloca no nosso corpo físico. E eu, quantas vezes eu atendo pessoas, porque como eu moro numa cidade muito pequena, a gente tem uma população muito grande de pessoas católicas. Eu atendo muitas pessoas que chegam ao meu consultório, às vezes falando assim, eu acho que isso é espiritual.
né? E porque ninguém acha o que eu tenho. Então, da gente poder discernir também, o discernimento, que é um dom divino, é algo muito interessante. Saber discernir também vem dos estudos, né? Porque a gente precisou estudar. Quando a gente estuda as constelações cerebrais, a gente consegue entender que é possível alguém ver vultos, é possível alguém achar que está vindo coisas do além. E para a gente poder dar para essa pessoa essa tranquilidade de que isso não é mal, né? Diz que não é mal. E isso fez muito bem para mim também, Cláudia, porque faz a gente saber o que é ciência, né? O que pode acontecer no nosso corpo físico, né? Porque eu falo assim, gente, Deus é tão bom, é tão maravilhoso. Como é que tudo ele vai deixar que a parte espiritual do lado ruim, né, venha atingir a gente de uma maneira tão banal, tão rápido, tão fácil assim, né? Porque se a gente nasceu para dar certo, se a gente veio do amor, é para o amor que a gente vai, né? Então, todas essas técnicas, todas essas ferramentas, né, vieram desse amor, vieram dessa busca intensa sobre saber um pouco mais de aliviar a dor, né? De sair da dor para o amor. Então, isso alivia muito as pessoas, né? Para que elas possam crer num Deus do impossível, um Deus que faz coisas boas, e não um Deus carrasco, como eu aprendi que Deus castiga, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, né? Quando a gente tem essa noção de que Deus é amor, fica mais fácil da gente ter essa presença do nosso lado em todos os momentos, né? Porque Ele só quer o nosso bem. Então, tem muitas coisas que nós mesmos trazemos para nós. Está no nosso pensamento? Está. Está na nossa história de vida? Está. Por isso que eu comecei a me apresentar sendo filha do fulano, irmã do ciclano. Porque a gente sabe que a gente tem uma raiz, que a gente vem de uma história, né? E, dando exemplo da minha família, os meus pais sempre foram pessoas que deram muito exemplo de vida, né? Minha mãe, muito exemplo de amor, de bondade, de caridade, de tudo que você puder imaginar, deu, né? Então, ela sempre estava para o outro, o tempo inteiro. Então, a gente sempre viu isso, que a gente precisava ser bom, a gente era bom para as pessoas, que essa bondade também vem da força que Deus dá depois de ter passado tantas coisas difíceis, né? Se transforma, talvez, numa pessoa melhor. E essa questão da religiosidade, para mim, né, de buscar Deus, nem só como religião, não, como um ser supremo, como algo que é muito maior na minha vida, veio de muitas dificuldades, sabe? De problemas internos mesmo. Eu falava, gente, se Deus pode tudo, então Ele pode isso, isso e aquilo. E é interessante que eu penso assim, nas nossas orações, quando a gente pede uma coisa para Deus, a gente já tem um fim. A gente pede alguma coisa que vai acontecer, né? A gente pede a saúde do coração, a gente pede a saúde do intestino, a gente pede que melhore a dor de cabeça, que o filho da gente saia das drogas. Então, a gente já tem um contexto de saber o fim. Então, é como se fosse um mantra, né? Que a gente ficasse o tempo inteiro pensando, 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 pensando. Logo, isso vai acontecer. Vai acontecer sim, né? Às vezes não do nosso jeito, não rápido como a gente quer, porque a gente quer um negócio de hoje para amanhã, né? Mas eu falo que Deus é tão tremendo que Ele faz muito melhor, de uma maneira muito que compreendam mais pessoas, que entrem mais pessoas, que mais pessoas saiam bem e que isso a gente fique muito melhor, né? Então, eu vejo que, para mim, Cláudia, não tem como separar a alma, né, o espírito, do ser, daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente, né? E antes, Ivan, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de ver o outro lado, sabe? Eu achava que só aquilo que eu pensava era certo. E vieram muitas coisas para me mostrar que não, sabe? Muitas coisas mesmo. E vieram as minhas amigas, vieram as pessoas que eu convivo, nos cursos que eu faço,
vieram as pessoas que vão ao meu consultório para eu atender, né? Porque hoje eu aprendi que a gente olha para o outro sem julgar. O outro é daquele jeito porque ele é daquele jeito. Ele está daquele jeito. Não é, ele está, né? Então, quem sou eu que acho que o meu era melhor? Claro que não, né? Deus está em mim, está em você, está em qualquer um. Está em todos nós, porque nós viemos dele. Então, você imaginar que eu vim dele, né? Eu preciso fazer por onde? E em compreender que o outro tem a história, né? Que a história dele naquela doutrina é certa para ele, ok, tudo bem, é certo para você, é ótimo. E isso é interessante porque eu tinha vergonha de mostrar que eu sou católica, que eu tenho devoção mariana. Eu tinha vergonha, porque eu achava que as pessoas não iam me procurar pelo que eu sou, sabe? Porque assim, eu não vou lá não, porque ela gosta de santo, sabe? Não vou lá não, porque ela usa colarzinho de Nossa Senhora. Uso mesmo, é a minha devoção, é o que eu gosto, Cláudia, mas isso não me faz hoje olhar para o outro de uma maneira diferente, muito pelo contrário. Me faz ser com ele, né? E é isso que Deus quer em tudo. Muito ao contrário das pessoas acham, Deus não veio para dividir religião. Ele veio para unir o tempo inteiro. Ele veio para nos unir, né? Então, assim, você com a sua dor, eu com a minha dor, né? Eu com a minha dificuldade, você com a sua dificuldade. E a gente sabe que para nós, na maioria das vezes, quando a gente entra e atende alguém, a gente percebe que a história daquela pessoa tem muito a ver, talvez, com a história da sua família, de alguém, a sua própria história. E que às vezes eu falo assim, gente, como é que Deus me mandou alguém ali para me mostrar exatamente o que eu tenho que mudar na minha casa? A pessoa vai falando, eu fico, gente, como que eu não tinha percebido isso antes? Olha, a história dessa pessoa já é o fim se eu não melhorar aqui. Né? Então, assim, eu falo, gente, é um presente enorme, porque é um aprendizado de vida sem eu ter pedido nada, e fazer o que eu amo dá ganhar dinheiro. Né? Você fazer alguma coisa. E quando eu aprendi, Ivan, e tive essa certeza, né, como a Bíblia fala várias vezes, que nas nossas mãos tem poder de cura, né? A Bíblia fala isso o tempo inteiro. A gente pode usar, sim, em nome de Deus, com a sabedoria que a gente tem, né, daqui, das coisas que a gente aprende, sim, poder auxiliar na melhor maneira possível aquela pessoa. Né? Às vezes é o começo, às vezes é a abertura do coração. Às vezes ali é a abertura para que ele deslanche. Então a gente nunca pode perder a oportunidade de fazer o melhor que a gente pode fazer, né? Naquele momento. Porque se ele veio até nós, é porque era para ser assim. Né? E isso conforta. Aproveitando, né, que você falou desse gancho da situação do paciente, e a gente não julgar o paciente independente da religião que ele tem, independente se ele crê ou não crê, né, porque eu sempre falo aquele processo de que nós, enquanto temos uma pessoa na frente da gente, quando a gente bloqueia já perante a pessoa na avaliação, bloqueia durante o atendimento, a gente não vai ajudar aquela pessoa. Então, talvez a gente está ali como uma ferramenta exatamente para auxiliar aquela pessoa de alguma forma a mudar alguma coisinha dentro dela, que aquela coisinha dentro dela fez ela estar onde ela está hoje. E talvez aquela coisinha que a gente mude dentro dela, a gente pode talvez auxiliar aquele processo para que um dia as coisas mudem e flua e melhore e evolua em algum determinado momento. Independente da crença, da religião, o que seja para aquela pessoa, mas a partir do momento que nós bloqueamos, cegamos aquela situação, porque ela é isso, ou ela é aquilo, ou ela é espírita, ou ela é católica, ou ela é do candomblé, ou ela não é de nenhuma religião, a gente já deixa de ajudar. A gente já deixa de auxiliar e dar um suporte para aquela pessoa, independente, né, do contexto religioso, cultural e tudo mais, né? E uma outra coisa que eu queria puxar o gancho do que você falou, que a gente sabe que dentro das leis biológicas, quando uma pessoa entra num processo de que eu tomei uma escolha errada,
nós sabemos que ela altera a suprarrenal. E tomar uma escolha errada tem muito a ver com pecar, né? Então, no contexto religioso, pessoas que vêm com o histórico que eu pequei, significa que eu tomei uma escolha errada. Tomei uma direção que eu não deveria ter tomado. E nesse sentido, enquanto eu fico com aquilo processando dentro de mim, se eu tivesse feito isso em vez daquilo, se eu não tivesse ido para aquele lugar, se eu não tivesse feito aquilo, eu continuo no processo de alteração na suprarrenal. E a gente sabe que suprarrenal em fase ativa gera cansaço, fadiga, perda de energia, acordo cansado, eu não tenho ânimo para fazer as coisas. E aí o que acontece? Se aquela pessoa vai, por exemplo, num confessionário, vai lá falar com o padre, e ele pode expor aquilo, lembra que o primeiro contexto do conflito é viver no isolamento. Isolamento é não poder expressar aquilo que me incomodou. E simplesmente o fato de ele poder ir e expressar e ser acolhido, talvez, pelo aquele religioso que eu confio, que eu vejo com bons olhos, que está na ligação com Deus, faz com que a pessoa já tire aquele peso das costas, né? Então é como se ele pudesse ser liberto daquele pecado, daquela escolha errada, daquela direção errada, e ele melhora. Né? Então a pessoa sim pode, às vezes, se curar de um processo, de uma alteração, de um sintoma, simplesmente por desabafar sobre aquela situação. Ou se sentir que é acolhido ou é bem recebido sobre aquela informação. Isso é uma das teclas, né? E a gente sabe que existem muitos padrões no transgeracional, por exemplo, que nós trabalhamos um pouco com esse lado também, que faz com que heranças de familiares que trouxeram muito forte esse contexto de culpa, de eu promovi um aborto, ou eu tive traições, filhos fora do casamento, tudo que é encarado pela religião como pecado, vai ter uma tendência de que nasçam pessoas cada vez mais religiosas, como se fosse para religar a Deus e tentar sair daquele pecado que foi promovido, né? Então, mais pessoas vêm na família com oração, mais pessoas vêm com esse intuito de religar-se a Deus e tirar esse processo. Não sei se tu tem experiências com isso. Tenho. Eu já atendi padres, já atendi seminaristas, já atendi pessoas assim, né? Para mim é um grande presente para poder compreender vivências que a gente nunca vai ter, né? Porque estar num seminário, estar no estudo, a gente acha que é uma coisa e é outra, completamente diferente, né? Então, cada um tem o seu olhar. Mas, recentemente, eu atendi uma moça que ela estava gestante e o bebê veio a falecer no parto. E, naquele momento, ela não teve coragem de ver o bebê. E então o pai pegou e enterrou a menininha e ela não teve coragem e ela não conseguiu passar o processo de luto todo, né? E ela veio, porque o contexto familiar dela era o seguinte, como a mãe dela faleceu muito nova, ela era muito novinha, ela perdeu essa questão da maternagem, ela não sabia o que era ser filha de uma mãe. Então, olha que interessante, o contexto de perder a filha para ela não era o contexto da filha em si, mas era o contexto de ter essa experiência de ser mãe, de ter um filho para cuidar, sabe? Então, a dor dela foi muito maior porque ela não tinha quem cuidar mais, para ela poder compreender o que era isso, né? Olha que interessante, porque cada um vê uma situação de uma forma diferente. E ela foi ao consultório e eu falei, olha, quando você estiver preparada, você vai precisar fazer essa despedida desse bebê, dessa tua filha, né? Porque para ela foi muito difícil. E ontem, Ivan, o evangelho de ontem foi muito interessante, porque eu fiz uma analogia com essa história, porque o evangelho de ontem foi os discípulos de Emaús, né? Andando. Eles achavam que Jesus tinha sido morto mesmo, e eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus andava com eles, e conversava com eles, só que eles não percebiam a presença de Deus na vida deles. Eles estavam olhando para a morte, o tempo inteiro olhando para a morte. Olhando para a morte, olhando para a morte, olhando para a morte. Eles não percebiam
os sinais, né? Então, é mais ou menos isso. Às vezes, a gente só fica olhando para a morte, para a morte, para a morte. E a gente não observa o que está por trás disso tudo, sabe? E é mais ou menos isso que eu conduzi para que ela pudesse se perdoar também, né? Desse momento da vida dela, que foi difícil para ela. Ela é uma menina jovem, né? E que e o tempo inteiro, né? Ela falava assim, mas aonde está Deus nisso tudo, né? Ela tinha uma parte consciente que falava assim, não, eu sei que Deus não quer isso, mas ela, dentro dela ficava essa história, né? De não poder ter sido mãe. Na verdade, exercer a função, igual eu falei. E a gente percebe, quando a gente faz essa analogia, às vezes precisa de um ato simbólico, porque Jesus fez isso. Foi naquele momento que ele repartiu o pão e eles viram Jesus ali. Né? Eles falaram, nossa, como que a gente não tinha percebido antes que era você? Agora eu sei que você ressuscitou, que está no meio de nós, porque eles estavam perdidos. Então, essa moça estava perdida, né? E no momento certo dela, porque a gente dá as ideias, né? A gente fala sobre o contexto, mas não é uma imposição. Então, o que eu pedi é que ela fizesse um ato simbólico mesmo, de enterrar essa filha, porque ela não pôde fazer isso, ela não fez. Então, existe uma fotografia, ela falou que não tem coragem ainda de ver, né? Eu falei para ela que no momento certo ela vai conseguir, né, fazer isso, mas que o processo é para lá, é para ir para lá, porque ela precisa resolver isso tudo, né, passar por todas as fases e até aceitar, na verdade, que ela não foi a mãe dessa menina, mas que talvez ela vai ser a mãe de outras filhas e de outros filhos, né? Quinta-feira eu vou fazer uma live com o Rodrigo Rabelo falando sobre o processo do luto. Então nós vamos falar mais sobre essa questão também. Todo esse processo que nós observamos que tem muitos pacientes que chegam e não viveram o luto, porque, como fala na psicologia, você tem que passar por fases, né? Você tem que passar pela raiva do que aconteceu, pela tristeza, todo o processo até chegar à aceitação do que aconteceu. Então, para eu poder viver o luto completo, eu preciso passar por todas essas fases. E todas essas fases nem sempre é fácil de passar por elas. Principalmente nesse caso que você falou, né? Ela não pôde se despedir. Não pôde. Tanto é que existem culturas que eles passam por 7 dias velando o falecido. Porque Verdade. cada dia eu posso me acostumar mais com a situação e dizer adeus. Né? Às vezes eu posso falar, rezar para aquela pessoa, orar para aquela pessoa, eu posso me despedir, então o meu coração ele vai passando de fase, né? Então aquele primeiro dia é aquela revolta do porquê aquilo aconteceu, no segundo dia às vezes resta mais tristeza por aquela situação, até que eu vá me acostumando com a história de despedida. Mas para aquela mãe que nem pôde enterrar, como é que ela pôde se despedir? E a minha preocupação está no fato de hoje, quantas pessoas não estão podendo enterrar os seus familiares com o que nós estamos vivendo hoje, né? Quantas pessoas não podem dizer adeus porque as pessoas estavam em UTI e ela não podia ser vista, não podia ir lá conversar, não podia ir lá se despedir daquela pessoa. Então, quantas pessoas não estão vivendo essa história de não despedida? De não poder expressar o que gostaria. E o que eu falo muito frequente com os pacientes é que quando nós temos um contexto onde eu tenho uma raiva, por exemplo, do meu pai, e aquela raiva não foi resolvida e ele morreu, eu tenho uma pendência com ele. Então o meu luto também não é totalmente bom. Ou eu tenho uma sensação de falta daquela pessoa. Ah, meu esposo faleceu, minha esposa faleceu, e eu sinto ainda a falta daquela pessoa. Então, se eu tô com a falta, quer dizer que ainda tem algo, né? Então, um contexto é um pouquinho a falta e uma grande falta, né? Então, nesse sentido, tem pessoas que às vezes têm grandes faltas que estão gerando sintomas,
Mas enquanto ela não permite, não estou dizendo mandar a alma embora, é poder dizer adeus, né? Não dizer adeus para a alma, dizer adeus para mim, que eu aceito dentro de mim, que foi tchau, né? Que eu posso dizer adeus. Por isso, às vezes, algumas pessoas, às vezes é interessante aquele contexto de fazer durante a missa, fazer uma dedicação àquela pessoa, ou ir lá dentro da missa, realmente orar para aquela pessoa, como se eu estivesse conversando com aquela pessoa, ou ir lá no cemitério e poder, às vezes, expressar, não preciso ficar falando, né, porque é mentalmente, né, eu poder expressar aquilo que eu gostaria, né, ou mesmo, eu vou escrever uma carta de despedida, podendo falar tudo que eu nunca pude falar, porque aquela raiva que ficou dentro de mim continua lá. Então, se é um processo mal resolvido, é um processo que não foi vivido. E às vezes eu coloco para o paciente, faz uma oração, já que você está ali no cemitério, já que você está ali tentando dialogar racionalmente, emocionalmente, de todas as formas, né? Porque a gente fala muito do contexto de vínculo, o que é racional nem sempre trabalha o que é visceral. Então não adianta eu racionalmente assim fazer, não, agora eu vou fazer uma oração do perdão para o meu pai. Aí lê. E adianta fazer uma oração do perdão se a raiva continua dentro de mim? Então o processo ele tem que ser mais visceral, eu tenho que entender lá dentro de mim e que eu posso dizer a Deus, eu posso expressar aquilo que eu gostaria e nunca pude. E talvez ali, imaginando ele na minha frente, por mais que às vezes não tenha, às vezes um local no cemitério, por mais que às vezes está em outro lugar, em outro espaço, e eu não posso ir lá, mas mentalmente eu conversar com aquele ente querido, que talvez não era tão querido assim em algum momento, mas que eu possa expressar aquilo que nunca foi dito. E esse é o desabafar, o sair do isolamento, né? E eu tenho isso para mim, eu não sei se as pessoas aqui também pensam dessa forma. Amar e perdoar é uma decisão. A gente precisa decidir, não é um sentimento que já está em nós, né? Então, muitos relacionamentos que a gente vê, né? Precisa o tempo inteiro desses dois verbos. Então, a gente precisa decidir, eu quero. Eu não consigo ainda, mas eu quero. Eu quero amar, eu quero perdoar, né? Porque é um processo. Porque quando a gente abre, as coisas podem acontecer. Mas quando eu não quero, aí não vem, né? Então, se você já colocou essa negativa, é porque você não quer ainda, né? Então, assim, eu quero, eu não consigo. E a gente ser isso mesmo, né? Deus quer a nossa verdade o tempo inteiro, né? Eu não quero, eu não consigo ainda, mas eu quero. Se é pro bem, eu quero. Então, eu quero. Não sei de que forma, mas eu quero, né? Então, quando a gente está aberto para isso, a gente atende pessoas que são abertas para receber todas as informações e a gente recebe pessoas que não estão tão abertas assim, né? Que nem você contou a história daquele adolescente que foi ao consultório e ele não conseguia enxergar nada positivo, só coisa negativa, né? Tudo dele era ruim, 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 até que você falou, gente, eu tenho que compreender, tenho que fazer essa pessoa enxergar isso de uma outra forma, porque é assim que a gente age, né? Então, quando alguém vem até nós, é porque ele espera que a gente possa abrir, né, dar uma luz, né? Então, assim, o tempo inteiro eu penso, se a pessoa vem por ela, né? Tem gente que chega e fala assim, eu tenho tanta fé que eu vou melhorar, tenho tanta fé que eu vou melhorar, eu sei que eu tô no lugar certo, sabe? E isso conforta a gente. E, ao mesmo tempo, dá uma certa responsabilidade, né? Da gente também explicar para a pessoa que existe uma porcentagem nossa, mas existe uma porcentagem dela nisso tudo. Sim. Né? Sim. E a gente precisa compreender que, às vezes, o contexto que aquela pessoa vive é um contexto completamente desfavorável para tudo isso, né? Mas também sabemos que com vontade a gente pode mudar muitas coisas, né? Às vezes eu atendo pessoas, principalmente mulheres, sabe, Ivan, que ficam reclamando do marido, reclamando, e o que elas fazem?
Aí elas têm função na igreja de manhã, função na igreja de tarde, função na igreja de noite, chega em casa, função da igreja. Aí o que acontece? Ela desfocou todo o contexto, né? Então, primeiro a gente precisa olhar para dentro da nossa família, para depois fazer para fora, né? Deus quer isso o tempo inteiro, igreja doméstica, vamos falar assim. Ele quer que a gente traga para dentro de casa. Não é fácil, mas é possível, né? Eu falo que quando a gente casa, a gente também, como esposo e como esposa, a gente tem vamos dizer assim, o poder, né, através da fé, de ajudar o nosso esposo em oração. Às vezes eu não sei o que fazer, mas eu posso rezar, orar pela pessoa, porque eu tenho isso, você tem isso. Então, para os nossos filhos, a mesma coisa, né? Então, só que a gente às vezes não sabe disso, não acredita nisso. Então, se a gente conseguir ajudar essa pessoa e colocar para ela que ela tem as potências dela, fica mais fácil para ela, né? Então, muitas vezes, o que o nosso filho está precisando é falar: filhinho, mamãe está com você, Deus te abençoe, né? Tô com dor de barriga, deita de barriguinha para baixo, vai passar. Não é ficar lá toda a vida, não, ele quer outra coisa, simples. Não é uma coisa mirabolante, né? Sim. E a gente acha que tudo é muito difícil. As pessoas acham que tudo é muito difícil, que tudo tá lá no outro que eu não vi, que eu não conheço. Tá tudo dentro da gente. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer com que essa pessoa, ela centralize. Olha aqui, presta atenção. Deus é ótimo, maravilhoso, mas Ele não quer você lá atrás do padre, abrindo igreja, fechando igreja, não sei o quê, falando tudo da boca para fora, não. Olha para dentro da sua casa. Você já fez comida para o seu marido? Não preparou uma coisinha assim? Já fez alguma coisa? Já olhou para coisas que você não olhou ainda? Então, assim, coisas pequenas, mas que fazem a diferença, sabe? Então, às vezes a gente fica, igual eu falo, você fica só assim, ó, só assim. Então, tem que ter alguém para poder fazer com que você olhe assim. E pequenos ajustes fazem toda a diferença, né? Então, muitas vezes a gente sai de casa por fuga, por proteção mesmo. Eu não quero ver, então eu vou sair, vou fazer minhas coisas, vou ficar lá fora, vou fazer para os outros. Lá, as pessoas falam que eu sou ótima. Aqui em casa, não. Aqui em casa, tudo que eu faço, eu tô errada, eu sou assim, não é? Muitas coisas desse jeito. Tanto homem quanto mulher, né? Não é só o contexto, você falou de mulheres que vão, mas homens da mesma forma. Então, e o que eu acho ali que você falou nesse sentido de olhar para dentro, né? Que é respondendo a pergunta da Luciana Donini, né? Que ela perguntou ali o que vocês acham sobre o contexto das grandes curas, né? De grandes patologias, que ele está vinculado a isso também. Quando uma pessoa ela acredita que ela vai melhorar, ela já tem uma potencialidade muito maior. A gente falou já em algumas outras lives sobre o contexto de que enquanto eu estou no medo, enquanto eu estou no processo de alerta, de preocupação, que não vai dar certo, que as coisas não vão fluir, eu só pioro o meu sintoma. Então, quantos dos nossos amigos a gente observa assim que eles têm uma gripe e daí eles ficam emburrados com aquela gripe, ficam irritados com a gripe, ficam incomodados com aquilo e a gripe demora dias para passar. Agora, nós que temos uma outra consciência sobre o processo, entendemos, entendi, foi por causa disso. Então, a gente que tem fé sobre a nossa crença, sobre as leis biológicas, a gente tem fé sobre o nosso conhecimento, entende o porquê que aquilo surgiu, 2 dias já passou e já está melhor. Passou uma febrezinha ali, momentaneamente, um dia, no outro dia já está voltando à normalidade. Mas enquanto nós ficamos no medo, o medo ele tende a piorar tudo. Então, quando uma pessoa está doente, está com grandes processos, mas tem fé, acredita que vai dar certo, tem a potencialidade, como a Cláudia falou, que não, foi necessário, agora vai melhorar, eu vou fluir, vou sair daquele processo. Sim, eu acredito sim que tem a grande potencialidade de aquilo ser mais rápido e a pessoa sim se curar daquela situação.
Então aquela crença, aquela fé, aquele acreditar em algo maior ali, que aquela passagem é momentânea, que aquilo ali é para um bem maior. E principalmente que ela coloca uma perspectiva de vida, né? Porque o que a gente fala muitas vezes é que aquela pessoa que vive, às vezes um luto, vive uma frustração, mas é como se ela desabasse o mundo. Então, eu tenho uma doença, agora desabou o mundo e agora eu posso morrer. Então é como se ela visse assim, tanto faz como tanto fez agora. Então perdeu toda a ambição, toda aquela energia vital que o Luciano Hirado fala do ki, né? O ki, aquela energia, aquele processo de que eu possa chegar a um objetivo, que eu possa seguir, que eu possa alcançar outros projetos, eu tenho uma motivação de viver. Agora, se aquela pessoa perde todas as ambições, a tendência é que tanto faz como tanto fez agora o dia do amanhã. Então eu estou preparado a ir embora. E quando a pessoa, por exemplo, perdeu um ente querido de um acidente, perdeu um ente querido de uma doença grave, e ela começa agora a vincular a missão de vida dela, ela trazer uma missão, trazer um projeto, uma projeção de vida, que agora eu vou ajudar pessoas com esse tipo de patologia. Agora eu vou fazer algo para aquelas pessoas que sofrem disso, que sofreram acidentes de carro. Então ela cria uma motivação em viver. E aí a gente está sempre vivendo baseado em motivações. Claro. Eu tenho uma motivação que é ensinar as outras pessoas a entenderem a origem emocional dos sintomas. Cada pessoa que passa tem uma motivação, né? Que é, às vezes, eu tenho uma motivação de ajudar pessoas carentes, eu tenho uma motivação disso, daquilo, daquele outro, trazer a fé para mais e mais pessoas, né? Mas cada pessoa que tem uma motivação de vida, ela tem uma ambição. Eu falo tinha uma paciente que era idosa, né? Que ela teve câncer no seio. E aí ela linkava sempre que uma tia dela morreu de câncer no seio. Não sei quem morreu de câncer no seio. Daí ela sempre pensava o quê? Que eu vou morrer, né? Então, já que todo mundo morreu disso, eu vou morrer também. E aí o que se fala, é que eu ouvi uma vez da Josi, né? Josi Cromer, ela fala assim, então, se você morrer agora, você é um exemplo para os teus netos. Os teus netos precisam de você. Os teus netos olham você como um espelho. Se você morre agora, você mostra para tuas netas que se elas tiverem câncer no seio, o próximo passo delas é a morte. Mas se você melhora, se você se recupera, se você mostra essa fé, o objetivo de que para eles, câncer do seio é tranquilo. Eu passei por isso e vocês vão passar da mesma forma. Você é um grande exemplo para aquelas pessoas que vêm depois de você, que mostram que você superou. Mas se eu já vejo o próximo passo, que eu já estou no peral ali, né? Como vocês não sei se aí em BH sabe muito. Não, BH não. Lá em Minas sabe o que é peral, né? Então é quando você está ali, você está ali naquele morro e ali para baixo tem um penhasco e que você está pronto para pisar e cair no penhasco, você já viu que não tem mais, a tua vida não tem mais como seguir para frente. E quando você olha que você pode seguir para o lado, que você tem outros caminhos que você pode tomar de direção, e que você não precisa só olhar que hoje é o fim, que você pode olhar que outras pessoas talvez possam precisar daquele exemplo que você vai dar, isso faz com que aquela pessoa se motive a continuar vivendo. E quando a pessoa se motiva a continuar vivendo, a tendência de curas milagrosas é imensa. E estar linkado a uma fé religiosa faz com que isso potencialize mais ainda. Não é isso, Cláudia? Claro. A Elu, né, que estava falando sobre as grandes curas, esse livro aqui, algumas pessoas conhecem, é um livro de um padre exorcista, padre Rufus, é um livro pequeno do Márcio Mendes, lá da Canção Nova. Ele fala, assim, dessas grandes curas, né? Porque, às vezes, a gente acha que Jesus, depois da Bíblia, parou de curar, né? Que não existe mais isso. Porque a gente não tem essa ideia de que Jesus cura o tempo inteiro, né? E ele conta, assim, igual que nem aquela mulher da Bíblia que estava na maca, estava na missa, e ela pediu a cura. E quando ele estava durante a missa, fazendo a consagração da hóstia, ele fez uma oração simples,
pedindo a cura daquela mulher. E conforme foi passando os processos, ele foi continuando pedindo a cura daquela mulher, só que a mulher já estava na cama, na maca há muito tempo, acho que 6 meses. Então, claro, pela lei normal, a gente sabe que a pessoa não vai levantar e sair andando do jeito, porque ela não tem condição de força muscular. Mas ele já estava quase desistindo. No finalzinho da missa, o marido falou assim, não desiste dela não, porque ela quer muito viver. E a mulher querendo levantar, e o padre achando assim, claro que não vou. Humano, claro que não vou conseguir. Mas eu não posso desistir porque se ela está pedindo, eu vou fazer. Então, ele fez mais uma oração, e a mulher, eu quero levantar, eles levantaram, eu quero sentar, eles sentaram ela, eu quero ficar em pé, ficaram em pé, e essa mulher realmente saiu daquele lugar depois de um tempo que eles ficaram com ela ali, andando. Então, existe cura, existe grandes curas, né, para aquele que crê, para aquele que quer, para aquele que busca. Não é para mim que às vezes fico assim, para mim não existe, né? Deus não olha para mim. Não, é cura para o outro que reza muito. Não tem isso, gente. É você simplesmente falar, eu quero, eu tô aqui, eu preciso, né? Eu preciso disso tudo. Então, uma coisa que eu sempre falo, muitas pessoas já foram no meu consultório, Ivan, eu acho que, não sei se vocês já passaram por isso. Algumas pessoas já chegaram no meu consultório e falaram, olha, eu vim aqui, mas antes de ter vindo aqui, eu fui no meu pastor, eu passei por isso, por aquilo, ele falou que eu podia vir. Eu falei, nossa, que bom. Eu me sinto assim, completamente honrada, né? Porque Deus realmente está aqui. Então, assim, eu fico vendo como que e para ele aquilo era importante, né? Ele passar por todas as normas, para não burlar nenhuma norma da igreja dele. Por quê? Porque muitas pessoas, nós estamos falando aqui das leis biológicas, mas a gente trabalha com a microfisioterapia, né, Ivan? Muitas pessoas acham que o trabalho da microfisioterapia é um trabalho que a gente adivinha as coisas e leva isso para um lado místico. Né? E mesmo por falar dos ancestrais, né? Isso, por falar de dos ancestrais. Aqueles que morreram já, né? Aí acha que a gente está levantando defunto, que a gente está trabalhando com espírito e tal. Verdade. Aí já teve gente que falou assim, nossa, mas para que você fica falando de defunto? Já morreu? O que isso tem a ver com a minha vida? Eu falei assim, muito mais do que você imagina, né? Então, assim, a gente já vê que quando a pessoa já traz uma informação dessa, ela não está preparada. A gente tem que entender que ela não está preparada. E para falar da vida dela ali, do pontual, basta. Então a gente tem que respeitar isso também, né? E saber o nosso limite, isso é importante. Mas já fui indagada milhões de vezes, assim, tete a tete, e eu sei que falam, né? Porque falam mesmo. Mas assim, a gente sabe, a gente tem essa certeza de que a gente não faz nada que está do além, né? A gente não faz nada do além. O que está na pessoa, né? Porque os nossos estão em nós, então a gente precisa entender. E com as mãos a gente sente os bloqueios. Então é possível, além de sentir bloqueios, a gente saber algumas informações, mas não tem nada que a gente tira da nossa cabeça. É isso que eu sempre falo. E não tem uma vozinha falando no ouvido ali, não, né? Olha, você vai lá nela, porque ela descobre tudo que acontece na vida. Aí o outro fala, eu não vou de jeito nenhum. Não vou de jeito nenhum. E não é assim, né? E as informações dos ancestrais, não quer dizer que o ancestral tá ali do lado, a alma dele tá ali do lado, ou ele tá ali junto, não, a informação ela veio no nosso contexto genético, né? Ela traz o contexto da história do que nossos ancestrais, porque a gente é um pedacinho de todos aqueles que passaram antes de nós. Então a gente traz informações, tanto é que se fala, ele parece igual o avô dele, tem uma personalidade igual ao avô dele, tem o rosto parece igual. Não é só o rosto, não é só a personalidade. A gente traz muita coisa dos nossos ancestrais. Só que o que acontece? Aquele padrão
que trouxe aquela informação também trouxe não só as características boas, também trouxe frustrações daqueles que passaram e que precisam ser, às vezes, acalentadas, porque é aquilo que eles viveram, que trouxe uma frustração, ele vai fazer com que nós agimos da mesma forma para evitar sofrer como eles. Então nós precisamos olhar para isso e modificar aquilo que está dentro de nós nessa percepção. E aí entra aquele padrão de que eu entendo e eu deixo aquilo que passou para o passado. Eu posso aceitar aquilo que passou e agora seguir minha vida de uma outra maneira e aí olhar com outros olhos, olhar com uma nova informação, que é o que a gente está sempre falando. Não adianta eu racionalmente dizer aquela situação se lá dentro não é verdadeiro, como você falou do ato simbólico ali, nesse sentido de oração, às vezes, ou de despedida, se eu vejo que, tá bom, tem um livro que é de Robert de Grandes, que ele é um padre americano, é A Cura Entre Gerações. Tem várias orações com relação a abortos, que eles falam também nesse sentido que crianças que tiveram um aborto ali de crianças mesmo, desejados ou indesejados, abortos espontâneos que aconteceram, e eles podem trazer alterações para os próximos filhos. Então, as próximas crianças que vêm após o aborto, elas podem ter informações de alteração. E não necessariamente informações de alteração porque o espírito do filho anterior veio no próximo. Não, é porque a mãe sofreu, a mãe teve frustrações, o pai não aceitou aquela perda. Então, enquanto o pai e a mãe vivem aquele luto mal resolvido, aquela próxima criança vai receber informações. E ele coloca a oração para a mãe fazer com relação àquela criança, aquele luto mal vivido. Então, essa despedida. Mas você não adianta falar para a mãe, mãe, faz essa oração de despedida para viver aquele luto, ela falar, tá bom, vou fazer. Daí ela lê aquela oração de despedida e pronto. Não, é com amor, é trazer aquela emoção que eu não pude viver. E se a mãe não está preparada a trazer a emoção que ela pôde viver, que é o que a Letícia fala, o trauma traz emoção e a emoção cura o trauma. Se aquela emoção de cura não é vivida, não tem como aquela pessoa sair daquele processo. Então, se para aquela pessoa, por isso que nós falamos desde o começo, não adianta você trabalhar com um paciente que não quer usar aquela emoção. Não vai trazer aquela emoção de cura na parte espiritual. Então, faz uma oração, mas se aquela pessoa não faz orações. Se aquela pessoa não tem aquele sentimento por aquela informação. Então, se aquela pessoa ora, se aquela pessoa traz sentido com aquilo, é muito mais forte o processo de cura, né? Então, falar para ela, faz essa oração, faz uma despedida para aquela pessoa que faleceu, que faça aquilo sentido para ela. Se faz sentido, faz sentir, né? Como diz também, né, Letícia? Então, se faz sentido, faz sentir e sair daquele processo para que ela possa melhorar e sair daquela alteração em si, definitivamente. Se não, é necessário trazer outras ferramentas, né? Outras abordagens para ir modificar aquela percepção. Então, estamos chegando ao final da live, porque passa rápido, né, Cláudia? Parece que é 1 hora, mas parece que a gente já falou só 20 minutos até agora. E uma observação que eu queria colocar... 1 minuto. E uma coisa que eu queria olhar ali, que a live inteira, olha só aonde que estão vindo os coraçõezinhos, né? Os coraçõezinhos estão vindo exatamente da cabeça da Nossa Senhora. Então, não por acaso, a Nossa Senhora está abençoando ali, ó, cheio de coraçõezinhos vindo da cabeça dela. Né? E eu não sei se você sabe, Ivan, enquanto nós dois estávamos aqui, nós temos um exército de intercessão, tá? É? Uhum. Que legal. Tem muitas pessoas que não estão aqui porque estão em oração. Que ótimo. Viu? Muito honrado. Eu fico emocionada porque é tremendo isso, saber que a gente tem amigos que são amigos de Deus. Isso é a coisa mais importante do mundo para mim. Ser amigo das pessoas que são amigos de Deus, e você é uma pessoa dessa, né? Obrigado. Eu queria me despedir e agradecer muito esse momento que estou aqui, né? E que com certeza Deus está no meio de nós. E eu queria dizer assim também, antes de encerrar, que a live não foi colocada por intenção assim, agora vamos assumir um público religioso, agora vamos envolver todo mundo de oração e tal. Não é esse o contexto. É mostrar o que a gente usa. E mostrar a nossa tudo essência. Que a gente faz aqui é mostrar o que a gente utiliza e o que a gente conhece
para ser como uma abordagem, ser ferramentas para que possa ajudar mais e mais pessoas, né? Então, obrigado a todos aí pela presença. Espero que todos aí possam utilizar dessas ferramentas para ajudar mais e mais pessoas a se curarem, saírem das suas frustrações e ter uma vida melhor. E um grande abraço e até amanhã na próxima.